Bolsonaro falou uma frase, e não é essa frase propriamente que eu quero falar hoje, mas a frase que eu quero dizer é a frase que ele usou após esse atentado. Mas o Bolsonaro vem reiteradamente falando que as pessoas têm que dar a sua vida pela sua liberdade. Que doidice é essa? Se eu não tenho vida, se eu estou morto, como é que eu posso ter liberdade? Ele sempre fala isso. É preciso você dar a vida para a tua liberdade. Nunca camarada pode ser livre se está morto. Quero pegar logo o gancho para falar da palavra do Bolsonaro que ele disse após o atentado. Eu vou falar aqui o que foi que o Bolsonaro disse. Presta bem atenção no que o Bolsonaro falou, porque é algo que a gente tem que notar, que isso não é uma coisa normal, né? O que ele disse. Preste bem atenção à mediocridade desse camarada, querendo se aproveitar agora do defunto, do bolsonarista, do fanático, para pedir anistia para ele. Para dizer que a coisa vai se pacificar se perdoarem todo mundo. É mais ou menos uma dica, olha, a coisa pode piorar, mas se fizer isso, preste bem atenção, eu vou colocar aqui na tela do Critica Brasil para você compreender o que eu estou falando, né? São frases do Jair Bolsonaro que diz o seguinte: pela pacificação, ele diz, lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, diz ele, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa, que infelizmente acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão, ele diz. Aí ele fala, já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação. E as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que nesse momento de tragédia deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política. Vai ser o Brasil, diz o seu Jair Bolsonaro. Gente, é uma tremenda canalice o que o Jair Bolsonaro postou. Não que eu seja contra pedir pacificação, não que eu seja contra dizer o seguinte, olha, que o Brasil deve se unir, não. Mas vindo de Jair Bolsonaro, primeiro, é hipocrisia. Segundo, é mentira dele. Terceiro, ele é o causador de toda essa balbúrdia. Ele causou todo este problema com seu discurso de ódio, com seu discurso de partido único, com seu discurso de que é nós contra eles, com seus discursos de mentira, com seus discursos violentos, de atentado à democracia, de atentado às leis, contra as eleições, de atentado contra a democracia, o Estado Democrático de Direito, insuflando as pessoas o tempo todo. É este terrorismo mental que esse camarada estava. Não era um doente mental. Aliás, a família dele deu entrevista hoje que diz que ele não tinha problema mental. Ele disse que mudou. Eles disseram que ele mudou. Diz assim, ele mudou muito. Depois o quê? De colocado o fanatismo na cabeça. De colocado essas bobagens que o bolsonarismo prega. Essas teorias da conspiração. Essas coisas absurdas que nós estamos vivenciando a cada momento. Reinaldo, post de Bolsonaro sobre autor de explosão é vomitório e inaceitável. A postagem nas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando sobre Francisco Vanderlei Luiz, autor das explosões de bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, é um vomitório inaceitável, declarou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui desta quinta-feira. Esse Twitter indecente do Jair Bolsonaro, esse vomitório inaceitável, vem nos dizer o seguinte: o Francisco, tadinho,
ele era meio doidinho, mas no fundo ele é vítima desses que não querem o diálogo. E quem não quer o diálogo hoje, segundo Bolsonaro, era o Supremo. O diálogo só vai fazer se der anistia, inclusive para ele próprio. Então o Reinaldo Azevedo nos faz compreender aqui que o Bolsonaro dá uma dica dizendo, olha, se não derem anistia, se não conversarem, coisas piores podem acontecer. Isso daí é um doido do que aconteceu. E aí ele diz que o camarada é maluco, mas ao mesmo tempo fala sobre pacificação, que a culpa seria das instituições. O Bolsonaro está pedindo perdão, anistia para esses criminosos, como diz o Alexandre de Moraes, dá anistia para esse povo. Quem vai garantir que esse povo vai ficar pacífico? É um povo que está fanático, que está envenenado e doente por esse ódio, por esse fanatismo, por esse extremismo. Isso não vai parar. Não é dando anistia por um povo que ainda não cumpriu pena que a gente vai garantir as leis, que vai garantir a segurança do Brasil. É ao contrário disso, é punindo gente como essa, é prendendo gente como essa que pode evitar coisas piores. Esse mesmo povo tentou explodir o aeroporto de Brasília, com um caminhão-tanque cheio de combustível para explodir, matar milhares de pessoas se fosse possível. Se não fosse a atuação de pessoas que identificaram ali, a polícia que chegou lá a tempo, quantas vítimas não teriam sido. Esse mesmo povo foi que explodiu em dezembro, não é? Carros e apedrejou ônibus e ateou fogo em ônibus lá em Brasília, na época da diplomação do presidente Lula. Foi este mesmo povo, no dia 8 de janeiro, que saiu na rua depredando, cagando por aí, quebrando as pessoas e batendo em policiais. Não é culpa de quem? Do Jair Bolsonaro, do extremismo. Então não adianta os bolsonaristas agora quererem se distanciar desse ato. Deputados, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, dizendo que não tem nada a ver, tem tudo a ver. A própria família disse que ele era um fanático, pertencia ao partido do Bolsonaro, era bolsonarista, fazia referências o tempo todo contra o ministro do Supremo, contra comunistas. Ele era realmente uma pessoa dessa. Aliás, já disse a ministra Simone Tebet que os lobos não andam sozinhos. Então dizer que é um lobo solitário, isso aí reverbera em muita gente. Aliás, o Bolsonaro sempre falou, vamos fazer uma revolução. Dia desse falou isso. Antes desse atentado ele disse, é preciso uma revolução. E já tinha dito em atos com o bolsonarista que tinham que dar a própria vida pela tal da liberdade deles. O ministro Alexandre de Moraes falou hoje também sobre essa situação. Deixa eu ver aqui a outra fala dele nessa hora. Mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. O criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Aliás, tem uma imagem, o ministro Alexandre de Moraes falou propriamente, com propriedade, tudo isso aí. Tem imagens, por exemplo, do Jair Bolsonaro falando o seguinte para os seguidores dele. Os seguidores de Bolsonaro são fanáticos. Não é seguidores normal de pessoas. Ele conseguiu, através do ódio, e isso, o fanatismo, ele cresce através do ódio, implantar esse tipo de situação nas pessoas. Eu vou postar aqui esse momento em que ele fala para as pessoas isso. Preste bem atenção ao que ele diz. Aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro.
Esse Braga Neto é o nosso exército.